Olá, meus irmãos, hoje é dia 16 de outubro e nós estamos meditando o Evangelho que está em Lucas capítulo 12, versículos de 1 a 7. E o Evangelho nos diz: naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão, seja ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançá-los no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é dia de Santa Edviges, a padroeira dos endividados. Eu acho que nesse momento a gente sabe de muitas histórias de pessoas que colocaram a sua confiança na intercessão de Santa Edviges. Rezemos hoje por todas as pessoas que de uma certa forma estão passando dificuldades financeiras, pelos desempregados, por todas as pessoas que estão sofrendo por algum motivo, por não terem talvez uma forma de colocar o pão de cada dia na mesa para a sua família. Hoje o Evangelho fala para nós do fermento dos fariseus. Qual é a preocupação de Jesus ao falar com os discípulos? Percebam que havia uma grande multidão que estava em torno de Jesus e essa multidão estava atenta à palavra do Senhor. Também junto aos discípulos poderíamos correr o risco de ter uma grande popularidade. O discípulo, ele correria o risco de se perder pelo caminho. E Jesus, nesse evangelho, ele coloca um alerta: cuidado em se preocupar em fazer a vontade própria à vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus implicaria naqueles discípulos atitudes corajosas de testemunho de fé, de ousadia na palavra, de condução pelo Espírito, de uma transformação profunda do coração. Mas quando um discípulo não está plenamente unido a Deus, ele corre o risco de se perder pelo caminho, pelo fato dele começar a colocar pesos muito maiores nos sofrimentos da vida do que a sua própria fé em Deus. Então Jesus, tocando o coração deles, ele diz, nem até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Vós valeis mais do que muitos pardais. Significa que Deus, ele dá toda a condição necessária de cuidar, de amparar, de proteger aquele que se coloca a serviço de Deus, aquele que está sempre querendo domar o seu coração para que Deus faça no seu coração a sua vontade. Pensemos no nosso discipulado no dia de hoje, pensemos em nós todos, padres, freiras, religiosos, leigos. Pensemos de como nós estamos retribuindo a experiência religiosa da nossa vida com nossa ação missionária. Que nós sejamos missionários de Deus, levemos a palavra de Deus, sem nos preocuparmos com retribuições humanas, mas sim em termos a dignidade de dizer: eu fiz o que eu deveria ter feito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.